E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam imensamente bem, firmes na jornada de desenvolvimento pessoal, adotando as boas práticas como estilo de vida, tá? Espero que vocês estejam transcendendo, se aperfeiçoando, buscando a alta performance e abandonando de uma vez por todas o velho eu, abandonando as velhas práticas, abandonando o que te prende no retrocesso. Eu vou trazer uma aula aqui hoje sobre vícios, tá? E essa aula é extremamente importante, principalmente para você que está numa ruptura, está querendo embarcar numa jornada de progresso, desenvolvimento pessoal, está querendo mudança na sua vida. Essa aula é extremamente importante para você que está precisando de conhecimento, de motivação, de um empurrão, tá? Então, se esse é o teu caso, se você está viciado em alguma coisa, se você está enfrentando dificuldades em manter uma rotina saudável, se você está recaindo muitas vezes nas velhas práticas e nos velhos vícios, nos hábitos que te destroem, fica comigo até o final desse vídeo que eu te prometo que você vai sair daqui com muitos insights, esclarecimentos, conhecimento, motivação, enfim, que vão mudar completamente o seu jogo, tá? Eu separei umas frases aqui para começar, umas citações aqui para começar esse vídeo, tá? A primeira delas é: todos os vícios buscam satisfazer uma necessidade interior, um vazio espiritual. A solução não está em satisfazer esse desejo, mas em compreendê-lo. Pega esse insight. Carl Jung. Vamos lá. Se você não sabe quem é Carl Jung, vá procurar. Não vou mastigar aqui pra você não, vou facilitar pra você não. Vá procurar quem foi esse sujeito extraordinário, tá? Essa aqui é muito famosa e eu falo muito aqui, sempre vou falar. Isso aqui, cara, isso aqui é nata do desenvolvimento pessoal. Isso aqui é o desenvolvimento pessoal contido, tá? Vamos lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E vamos lá para a última, tá? Até você se tornar consciente, o inconsciente dominará a sua vida e você o chamará de destino. De novo, Carl Jung. A gente vai falar sobre inconsciente aqui hoje, sobre o seu lado consciente, como o seu lado inconsciente tem dominado a sua vida, te colocado numa vida de más práticas e de vícios que vem perturbando a sua vida cada vez mais e te jogando num poço enlamaçado que às vezes eu sei que você tem a impressão que por horas, você tem a impressão por dias, às vezes até por anos, que é impossível de sair da situação que você está. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é impossível, nada é impossível. Você só precisa do conhecimento, primeiramente do conhecimento necessário, do autoconhecimento e do conhecimento, tá? Autoconhecimento e conhecimento são coisas diferentes. Você precisa do conhecimento de outras pessoas, do conhecimento produzido no mundo externo, mas você também precisa autoconhecer-se. E aí então entender os seus problemas, entender quais são as faltas e os traumas que te levam a estar se afundando nessas más práticas, nesses maus hábitos e nesses vícios. Então eu separei aqui a pergunta inicial desse vídeo. Vamos lá. Como saber se eu sou um viciado? Já se perguntou se você é um viciado? Como saber se você é um viciado? É muito simples. Pense em parar. Você descobre se você é um viciado quando você diz que vai parar. Então, se você acha que se você tem dúvidas se você é viciado em pornografia, faça uma promessa para si mesmo hoje. Vou ficar um mês sem assistir pornografia. Se você, antes de fazer a promessa, já declarar para si mesmo que, sem chance, cara, não sou capaz de ficar um mês sem pornografia, então você é viciado, tá? Você é viciado. Outra, se você se propõe a ficar um mês sem pornografia e recai, não consegue, na primeira semana você é viciado. Show? Então, é muito fácil saber se você é um viciado ou não. E aí a gente vai para outra pergunta. As paixões te dominam?
ou você domina as paixões. O que são as paixões? As paixões da carne, as compulsões, né? Existem muitas paixões que podem te escravizar. A paixão da luxúria, do sexo, enfim. A paixão das drogas, a paixão dos maus hábitos, dos comportamentos destrutivos, a paixão da reatividade dos alimentos, e aí vai. São muitas paixões. E tudo isso é lançado em você o tempo todo. E se torna... Nós vivemos na era onde existem mais viciados na história, tá? Eu tenho certeza disso. Nunca existiram tantos viciados em coisas diferentes como hoje. O mundo te lança dopamina barata, satisfação efêmera, diariamente, a todo segundo, a todo instante. Pessoas viciadas em telas, pessoas viciadas em videogames, pessoas viciadas em realidade virtual, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em prostituição, pessoas viciadas em cigarro, em álcool, pessoas viciadas. E eu vou contar um pouco da minha história aqui, tá? E vou trazer a minha percepção sobre a minha história. Eu tenho know-how para falar disso porque eu já fui viciado em várias substâncias. Eu vou trazer aqui um pouco da minha perspectiva e o que me ajudou, como eu saí disso, tá? Isso vai ajudar vocês. E da minha experiência também de anos de estudos sobre isso e também das minhas mentorias, de tudo que eu ouço e vejo por aí e de pessoas que eu ajudo, tá? Diariamente. Vamos lá. Eu já fui viciado. Existiu um período da minha vida onde eu acumulava inúmeros vícios. Foi o pior período da minha vida, o período mais sombrio, o período mais degradante, o período onde eu não evoluí em nada. Pelo contrário, eu só retrocedi, nem estagnado eu ficava, eu só retrocedia. E nenhuma área da minha vida estava indo bem. Eu estava viciado, muito viciado em cannabis, em maconha. Eu fumava maconha pelo menos, sei lá, de 3 a 5 vezes por dia. Eu acordava, eu já tinha que apertar um baseado e fumar. E aí no trabalho, na hora do almoço, eu tinha que sair para fumar. E aí à noite eu só dormia se eu fumasse. E eu só fumava. Eu bebia pelo menos 4 vezes na semana, por isso eu me considerava nessa época um alcoólatra, tá? Eu não conseguia ficar uma semana sem beber. Tá? Então era normal eu começar a beber na quinta e só parar no domingo, tá? Isso quando não bebia quarta, enfim. Eu bebia muito. Eu era boêmio, bebia muita cerveja, mas também bebia quente, bebia destilado, e bebia, e bebia, e bebia. Eu era viciado também em noitadas, tá? Eu era viciado em sair para noitadas. Todo final de semana eu saía para bares e noitadas. Todo final de semana, eu fiquei anos assim. Eu era viciado em sexo casual, tá? Eu era viciado em flertar com mulher, eu era viciado em azaração, eu era viciado em levar uma mulher pra cama pelo menos uma vez por semana. Uma mulher diferente. Eu era viciado nisso. Eu tinha facilidade com isso porque eu tenho uma boa aparência, enfim. Embora nessa época o meu corpo não estivesse tão bom, eu nunca deixei de praticar esporte, por incrível que pareça. Mas o meu rendimento nos esportes nessa época era infinitamente inferior. E isso, pega essa visão aqui, isso foi um dos gatilhos que me fizeram mudar, tá? O esporte, ele é incrível. O esporte, ele te traz autoconsciência para aquilo que prejudica e para aquilo que te edifica. Mas vamos lá, eu vou chegar lá. E eu era viciado também, eu fumava tabaco também, eu não cheguei a ser viciado em tabaco, mas toda vez que eu bebia eu fumava cigarro. Então, eu era meio que um viciado, tá? Em cigarro. Fumava muito cigarro também, quando fumava um maço, né? Em uma noite. Enfim, eu estava constantemente usando drogas recreativas, então MDMA, LSD, o famoso doce, eu ia pras raves, eu tomava bala, eu já fui desse mundo, tá, cara? Então, envolvido com vários tipos de droga, eu só nunca cheguei perto de drogas muito pesadas, tá? Aquelas drogas mais pesadas como crack, enfim, essas coisas eu nunca... E eu tenho orgulho em dizer isso, que eu nunca fui louco o suficiente para me envolver com esses tipos de droga, mas porque eu sabia que aquilo ali era muito perigoso, um caminho sem volta. Mas enfim, era isso, nessa época, e eu vivi por alguns anos assim. Eu vivi dos 18, eu comecei essa vida de loucura aos 18 anos, mais ou menos, e fui até uns 26, cara. Uns 26, assim. Eu fiquei quase uma década. Eu tive períodos nesse momento em que eu parava por 6 meses, tentava parar por 6 meses. Quando
Alguns de vocês, todos os dias, me mandam relatos. Pô, Russo, eu tô limpo há tanto tempo e tal. Eu me identifico muito, porque eu já passei por essas etapas. Antes da minha ruptura definitiva, tá? Com esse mundo, com essas práticas, com esses velhos hábitos, eu tinha esses sprints onde eu conseguia me consertar, né? 6 meses, 8 meses, às vezes 3 meses. Aí eu ficava limpo, aí depois eu recaía tudo de novo. Aí voltava pior do que antes, né? Existem passagens bíblicas que dizem que quando você volta para a vida anterior, quando você quebra o seu pacto, o seu propósito com Deus, enfim, tudo mais, 7 demônios se instalam ali. Para mim isso é uma forma metafórica de dizer que você vai voltar pior, mais compulsivo. E eu sempre voltava pior e mais compulsivo, tá? Fazem mais ou menos 3 anos que eu tive essa ruptura completa. É por isso que eu sei que eu tô liberto, é por isso que eu sei que eu nunca mais vou voltar para as velhas práticas. E o desenvolvimento pessoal, hoje eu sou apaixonado por isso, é a minha vida. Mas eu já tive períodos sombrios na minha jornada onde passava 6 meses, eu achava que eu ia conseguir, e depois eu recaía de novo. Então, quando vocês me mandam essas mensagens, pode ter certeza que eu entendo. Eu entendo a situação de vocês. Eu entendo o medo de vocês de recair. Eu entendo que o cara que tá recente ali, o cara embarcou numa jornada de desenvolvimento, melhorou a alimentação, tá praticando exercício físico, 6 meses ali, recaiu. Aí recomeça, cara, tudo de novo. Então vamos lá pras mensagens, pros meus conselhos, tá? Não desista. Não desista nunca. Se eu tivesse desistido, eu teria ficado pelo caminho. Não pare de tentar. Não pare de tentar. Não desista nunca de si mesmo. O fracasso, a derrota, ela só realmente é real quando há desistência, tá? Não há fracasso em errar, se levantar, cair, se levantar e continuar. Não é fracasso isso, tá? Isso não é fracassar. Você só teve uma queda, você caiu, você tropeçou, mas você tem forças. Enquanto houver forças, você se levanta e continua e começa do zero quantas vezes forem necessárias. Outra dica, não tenha medo de começar do zero. Não tenha medo de começar do zero. Um homem não pode ter medo de começar do zero. Não faça isso, não tenha esse medo, tá? Isso é um medo ilusório, não tem problema nenhum em perder tudo e continuar. Às vezes é necessário. Eu vou deixar aqui, tá, uma alegoria, tá? Que eu gosto muito, do praticante de triatlo, tá? Você traz isso para sua vida. O triatlo, ele é um esporte muito interessante, porque são 3 provas e uma prova só. Inclusive é um dos esportes mais difíceis do mundo, né? A prova mais temida, o Ironman. No triatlo você tem que correr, você tem que pedalar e você tem que nadar, tá? Eu não sei qual é a ordem específica, mas enfim, isso não é relevante aqui para esse vídeo. Vamos supor que você tenha que correr primeiro, né? Você correu. Aí, quando você corre, você precisa do quê? Os equipamentos de corrida para correr. Você precisa do óculos de sol, para o sol não queimar a tua cara, não atrapalhar a sua vista. Você precisa do tênis adequado, entendeu? Você precisa da roupa adequada para correr, garrafinha de água e tudo mais, né? Show de bola. Só que, quando acaba a etapa da corrida, você precisa fazer o quê? Abandonar tudo, tá? Tirar o tênis, ninguém nada de tênis. Então, aquilo que te levou até ali não vai te levar para o próximo nível. Não é agora útil e necessário para essa etapa da sua vida. Entende? Você vai ter que nadar agora. Agora, de que você precisa? Novas habilidades e você precisa de equipamentos novos. Entende? Então, agora você precisa de equipamentos de natação, óculos e tudo mais adaptados, roupa adaptada. Depois, você precisa pedalar. A mesma coisa. Agora, o que você precisa? De uma bicicleta. Entendeu? Você precisa abandonar os equipamentos de nado e agora entrar, pegar a bike e o tênis para pedalar e tudo para pedalar. Ou seja, constantemente na vida, trazendo essa alegoria do triatlo para a nossa vida, constantemente nós somos obrigados a deixar tudo para trás. Às vezes o que nos traz até um exato momento não é o que a gente precisa para ir para a próxima etapa. Então, esse nosso apego, muitas das vezes, de se apegar muito os nossos resultados, ao que a gente conquistou, e nos dá essa sensação de que se a gente perder aquilo, a gente não pode recomeçar de novo, mas a gente pode recomeçar. A gente pode recomeçar, a gente deve recomeçar. E se for necessário você abandonar tudo para recomeçar do zero, para embarcar numa nova etapa, num novo capítulo da sua vida, faça. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Então entre nessa jornada sem esse medo. Sem esse auto-julgamento. É o ego querendo te julgar. Olha só como você é fracassado, olha só como você é fraco. O ego, ele quer te convencer. Ele quer te convencer, sabe de quê? Ele é o opositor, ele é o enganador dentro de você. Ele quer te convencer de que
Ah, tá tudo bem, cara. Você não é forte o suficiente. Você caiu agora, não adianta. Você vai tentar 1000 vezes, você vai ficar caindo. É melhor, facilita pra gente. Facilita pra gente. Sucumbe. Facilita pra gente. Desiste de uma vez. E se entrega ao vício. Se entrega aos prazeres momentâneos. Se entrega aos prazeres da carne. É isso que ele fala no fundo da sua mente. Ele quer que você se entregue. Mas existe uma voz que vem... Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito nisso. Eu já tive provas, inúmeras provas, e tenho o tempo todo experienciais, que as palavras não podem descrever. Vem do âmago, vem do meu âmago, vem do espírito. O espírito fala com você e ele te diz. E quanto mais eu vou chegar nesse ponto de que a conexão espiritual, ela é crucial para você vencer os vícios, as drogas, enfim, qualquer etapa destrutiva que você esteja na tua vida, fase ruim. Quanto mais você se aproxima do seu espírito, mais você tem a capacidade de autonomia, você ganha a capacidade de autoconhecimento e você consegue fazer uma leitura exata, porque o espírito sabe exatamente quem você é, quais são as suas dores, quais são os seus traumas e o que você está tentando tapar com esses vícios. A gente vai chegar lá. Então, vá contra a voz que diz pra você desistir. Vai lá, não, desiste, cara. Tu não vai conseguir parar de fumar. Então, fuma logo todos os cigarros do mundo, aproveita, a vida é curta, né? Não ouça essa voz. Ouça a voz do espírito. Vai lá, recomeça. Fumou hoje, tudo bem, recomeça. Amanhã você não vai fumar. A partir de agora você não vai fumar mais. Leve quantas vezes for, perdão sem medida, entende? Perdoai o próximo, isso serve pra nós, essas metáforas bíblicas de Jesus são incríveis. Perdoe o próximo, ame o próximo, perdoe quantas vezes for, 70 vezes 7, perdoe a si mesmo também, meu amigo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você tem que perdoar a si mesmo como você perdoa o próximo. Então, pare com esse auto-julgamento, se libere o perdão. A autoliberação do perdão eleva a sua frequência, uma frequência altíssima de vibração espiritual, de vibração de aura, de vibração de magnetismo, entende? Então, cara, eleve a sua vibração, libere o perdão. Eu errei, eu me perdoo, entende? Eu vou começar de novo, vou recomeçar por mim, em primeiro lugar, por mim, porque eu quero me salvar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero progredir. Então, libere-se o perdão. E a outra coisa que vai te libertar dos vícios é a autoconsciência, cara. Você precisa trazer essa autoconsciência de todo vício. Eu separei aqui, ó. Vamos lá. Eu separei as soluções, né? Mas para ficar mais didático aqui, ó. A origem de todo vício é o sofrimento. É o sofrimento. A origem de todo vício é o sofrimento. A tentativa de escapar da dor. Tá? Podem ser traumas. Por exemplo, eu na minha história, sabe por que eu comecei a me envolver com drogas? Porque eu odiava a minha vida. Entendeu? Eu era rebelde. Eu odiava o sistema de ensino da escola, eu odiava ser pobre, tá? Eu na infância eu era muito pobre, tá bom? E o que era difícil pra mim é porque eu era muito pobre e eu morava num bairro onde as pessoas não eram tão pobres, onde eu era o mais pobre, entendeu? Então, eu era o pobre no meio daqueles que tinham uma condição. Eventualmente, eu tinha até alguns amigos ricos. Então, aquilo era muito difícil pra mim. Isso me deslocava, isso me dava ira, raiva. O porquê que eu sou pobre e eles não. Por que eles ganham as coisas e eu não. Por que tudo é mais fácil pra eles e pra mim é tudo mais difícil. Entende? Por quê? Por que eles têm a família estruturada e eu não tenho a minha família estruturada? Então, eram muitos traumas que eu carregava. E quando eu descobri as drogas, isso foi fantástico. Porque era a fórmula mágica para eu me libertar daquelas dores. Era a fórmula mágica para eu esquecer a minha realidade difícil. Entende? É o caminho mais fácil, é a porta larga. Entende? Nessa época, eu ainda não tinha a perspectiva de que, se eu tenho traumas, eu preciso entender a origem desses traumas e por que eles me fazem sofrer tanto. Quando eu entendo o porquê esses traumas me fazem sofrer tanto, eu trabalho para mudar essa realidade. Ou seja, se eu chego à concepção de que minha situação econômica é o que mais incomoda na minha vida, é o que mais me dá, sei lá, uma percepção de inferioridade,
uma autopercepção de inferioridade. Eu me acho inferior porque eu sou mais pobre do que os outros. Eu sofro constantemente com a minha condição econômica, com a minha pobreza. Eu sofro na vida física. Eu não consigo comer o que eu quero, eu tenho que andar de ônibus, eu tenho que sofrer, eu tenho que enfrentar um trabalho ruim, sabe? Eu tenho que enfrentar condições ruins no meu bairro, na minha casa. Meu bairro é perigoso. Ou seja, ser pobre me traz várias condições que me trazem sofrimento. Se eu tenho que olhar, mergulhar no fundo de mim mesmo e enxergar essa concepção. Ser pobre está me trazendo um enorme sofrimento psicológico e físico. O que eu devo fazer quanto a isso? Eu devo crescer financeiramente para anular essas condições que estão me gerando sofrimento. É simples assim, mas esse caminho é muito difícil, é a porta estreita que Jesus fala, é a porta estreita. É muito mais fácil você... Quando eu descobri, né, as drogas, as substâncias, as festas e tudo mais, é muito mais fácil ir para uma festa com os meus amigos e usar droga e esquecer da minha vida do que trabalhar no problema que está me incomodando, do que estudar mais, sei lá, para passar na época, do que estudar mais para passar numa boa faculdade, ou do que estudar mais para passar num bom concurso, ou de empreender, ou de tentar ganhar habilidades, enfim. Trabalhar duro em mim mesmo para me desenvolver e fazer com que essa condição financeira pare de afetar a minha vida. Entende? Só que não, a maioria de nós vai pro lado dos vícios, vai pro lado das más práticas, do prazer momentâneo, porque o prazer momentâneo te faz esquecer da dor imediata. A dor que você está sentindo imediatamente, o prazer momentâneo da droga, o prazer momentâneo da pornografia, o prazer momentâneo, sei lá, seja qual hábito nocivo você tenha, ele te dá um alívio imediato. Ele te dá uma dose de prazer imediata que alivia o seu sofrimento, eventualmente fazendo até com que você esqueça do sofrimento, esqueça e saia da sua realidade, tá? E entre numa realidade paralela. Entendeu? Então, o autoconhecimento, ele é tudo, ele é incrível, cara. Quando eu fui apresentado, quando eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre neurociência, e eu comecei a conhecer cientistas, psicólogos, psiquiatras, enfim, homens como Carl Gustav Jung, uma luz muito incrível abriu-se dentro da minha mente, cara, de que o segredo está dentro de mim. Esse tempo todo o segredo esteve não fora, mas dentro. O segredo está um pouco fora, está fora também, na observação do mundo, da vida, enfim, mas está dentro de mim. Eu sou responsável por fazer as mudanças, só eu posso fazer as mudanças que irão acarretar em progresso ou em retrocesso, que irão acarretar em ordem ou em caos na minha vida. Entendeu? Então, pessoal, você que está sofrendo com problema de vício em pornografia, você que está sofrendo com problema de vício em álcool, você que está sofrendo com vício em tabaco, você que está sofrendo com todo tipo de vício, vício em mulheres, enfim, como eu já sofri, e às vezes até vícios mais severos, em drogas mais pesadas, olhe para a sua vida, se encare no espelho, encare a sua sombra. É o que Carl Jung chamava da sombra. A sombra é toda aquela sujeira que você não quer encarar, e aí você joga para baixo do tapete. Só que vai chegar um momento que vai feder, entendeu? Vai chegar um momento que vai atolar, vai ficar muita sujeira embaixo do tapete, essa sujeira vai vir à tona. Ela vai começar a sujar a sua casa do mesmo jeito, entendeu? Ela tá dentro da sua casa. Você tem que olhar para essa sujeira, encarar ela. Só assim você pode limpá-la, entende? Você tem que aceitar que existem traumas em você, muitas das vezes traumas nos primeiros setênios de vida, na sua infância, na sua adolescência, que você ainda não superou, traumas paternos, enfim, existem. Você precisa olhar para esse lugar. É interessante que você encontre um bom terapeuta também. Você que não tem condição, estude sobre, é o que eu falo. Se você não tem condição de encontrar um bom terapeuta, porque é difícil encontrar um bom terapeuta. Um bom terapeuta é caro, entende? E é difícil de encontrar. A maioria dos terapeutas são profissionais horríveis, são como professores de educação física, são horríveis. Tá? Estão ali, não tem vocação, além de não ter vocação, não tem interesse. Enfim, essa é a minha opinião. E eu tenho base para ter essa opinião, tá? Então, é muito complicado para as pessoas. O desenvolvimento pessoal pode te salvar. Você começar a evoluir, investir no seu autoconhecimento, começar a estudar sobre psicologia, começar a você mesmo estudar, se tornar um erudito e querer estudar e entender o seu comportamento, o seu cérebro. Isso mudou a minha vida, isso mudou o meu jogo, entendeu? Isso me mudou, isso me modificou completamente. Entender o meu comportamento, entender essa máquina aqui, esse cérebro, mas
principalmente me entender espiritualmente, que eu tô nessa jornada, mas é uma jornada infinita, porém, o fato de eu me conhecer melhor internamente, espiritualmente, ter mais consciência sobre mim e sobre a vida ao meu redor, me trouxe inúmeros benefícios em todas as áreas da minha vida, cara. Me trouxe luz, me fez vibrar numa frequência em que o universo, ele corresponde ao meu esforço e ao meu trabalho, entende? Em que as minhas crenças positivas, elas me ajudam diariamente, os meus pensamentos positivos, gerados pela minha autoconsciência avançada, eles mudam o meu cenário. Um cenário de positivismo, positivismo não, né? Não vou usar o termo positivista porque, enfim, quem sabe o que é positivismo vai entender porque o termo não se aplica. Mas positividade, você precisa se tornar uma pessoa majoritariamente positiva. Entendeu? Você precisa se tornar uma pessoa majoritariamente positiva. Mentalmente, nas suas crenças, nas suas atitudes, na sua forma de levar e ver a vida. Se a sua forma majoritária de ver a vida, de pensar e de ter crenças for negativa, você está perdido e com certeza você vai se tornar um viciado em muitas substâncias. Porque ao ver o mundo de forma negativa, é doloroso demais. E aí, o que eu faço? Eu busco por alívio nas redes sociais, eu busco por alívio nas drogas, eu busco por alívio na pornografia. Vamos lá, eu me viciei na pornografia, eu percebi que eu estava muito viciado, eu me viciei muito na pornografia na adolescência, tá? Por quê? A adolescência é um período difícil sexualmente. Na adolescência eu não tinha acesso passei um grande período da adolescência até a juventude sem ter acesso a sexo. Entende? Então, o que acontecia? Aquilo me fazia sofrer, porque eu tinha a libido muito alta e as mulheres não me davam bola. Só as garotas. E as garotas, na minha época ainda, as garotas, elas, na maioria das vezes, 14, 15, 16 anos, elas ainda eram virgens e tudo mais. No máximo, eu beijava muito na boca. Mas eu não tinha essa vida sexual ativa ainda. Eu não tinha esse potencial ainda, entendeu? Então, eu encontrei na pornografia uma válvula de escape. Quando eu encontrei a pornografia, né, que eu tive computador pela primeira vez, que foi a minha irmã que teve computador, e aí eu tinha acesso ao computador dela, eu falei, eu encontrei aqui o paraíso, porque eu posso liberar toda a minha descarga sexual aqui através dos vídeos de pornô, entendeu? E aí eu me viciei. Por quê? Porque a pornografia, ela cumpria o papel de satisfazer em mim, de trazer em mim uma satisfação que eu queria ter na vida real, mas eu não conseguia. E é isso que a pornografia faz com a maioria de vocês. Entende? A maioria dos caras, hoje, eles buscam os estímulos de pornografia, compram conteúdo de modelo online, enfim. Por quê? Porque eles não conseguem manifestar a energia sexual deles, eles não são desenvolvidos o suficiente para manifestar a energia sexual deles na vida real, com mulheres reais, e aí o que eles fazem? Eles vão para o mundo virtual, eles vão para o mundo artificial. E aquilo ali é o quê? Ele está suprindo uma carência. Uma carência o quê? Uma carência afetiva, sexual, uma carência erótica, enfim, tá uma compulsão que ele tem natural do corpo, entende? O corpo dele tem um instinto natural e ele está suprindo esse instinto com a pornografia. Só que aquilo cria trilhas neurais, rapidamente o cérebro dele se acostuma com aquela descarga, hiperdescarga de estímulo dopaminérgico, serotoninérgico, enfim, de todos os neurotransmissores que são liberados quando você tem um orgasmo vendo pornografia, o seu cérebro se vicia nisso muito rápido. Isso aqui é o paraíso. Só que logo a sua sensibilidade começa a diminuir. Entende? Aí você cai na armadilha do vício. Você percebe que você está viciado quando você entra no ciclo infinito. Eu separei aqui o ciclo infinito. Qual é o ciclo infinito? Tá? O ciclo infinito é esse aqui, ó. Incômodo. Você tem um incômodo. Aí o que você quer? Quando você tem um incômodo, uma pedra no sapato, o que você quer fazer? Você quer sair daquela realidade. Escapar da realidade. Sair da realidade do incômodo. Tirar a pedra do teu sapato. Né? Eu não quero essa realidade de ter uma pedra no meu sapato o tempo todo. Esse incômodo. E aí você tenta escapar da realidade. E aí o que você faz? Você usa uma substância, ou você adquire um vício, uma prática, as telas, enfim, o que for que te traga alívio momentâneo. Aí você esquece, do teu incômodo. Alivia o teu incômodo. Aí o que acontece? Alívio imediato. Tudo bem, perfeito, tá tranquilo. Só que o que acontece de novo? Logo esse alívio passa e o incômodo surge novamente. E aí o que acontece de novo? Você volta pro escape. E aí você fica nesse ciclo sem fim. É como o fumante de cigarro que fuma toda vez que se sente estressado. Então, eu me sinto estressado, aí eu vou e fumo um cigarro. Tô estressadão, vou lá, sair do trabalho, vou lá no pátio, fumo um cigarro, alivia.
Depois eu tenho que voltar pra dentro de novo. Aí passa o alívio, eu tenho que voltar e fumar outro cigarro. Entende? Daqui a pouco, a própria falta do cigarro é que está causando a ansiedade. Está causando o incômodo. Entende? A ausência da droga, do tabaco, começa a te causar um incômodo. O que faz com que você fique ansioso e volte a fumar. O ciclo infinito da droga. A própria droga, a própria substância gerando a dependência, a autodependência dela. Entendeu? Isso acontece com pornografia. Você passa um dia muito estressante, aí você vai lá também, é uma das formas que a galera mais busca a pornografia, alívio. Você teve um dia horrível, um dia de cão, estressado, aí você vai lá e busca a pornografia, alívio. Mas logo esse alívio passa e você volta a ter que encarar a sua vida de frente de novo, que é uma droga. Entende? E aí você tem que se aliviar de novo. Aí vai aumentando. O espaço, você percebe que o viciado vai ficando mais viciado porque vai aumentando a quantidade de vezes que ele usa durante o dia. Seja substância ou que pratica, seja tela. Você usa, começa 1 hora de tela, daqui a pouco você está o dia todo rolando tela. Daqui a pouco você não consegue ficar na academia, você está treinando, como eu vejo toda hora, pessoas treinando, entendeu? E aqui, ó, não consegue treinar, descansar, nos intervalos ficar tranquilo, ficar sem estímulo. No intervalo de cada série tem que pegar o celular e mexer. Tá na escadaria, tem que estar no celular. Tá fazendo esteira, tem que. Eu já vi pessoa correndo, acredite se quiser, pô. Eu já vi pessoa correndo na esteira no celular. Tá viciado. Tá viciado, não consegue ficar naquele momento ali presente. Entendeu? Aqui, ó. Lê esse livro aqui, ó. Vai te ajudar a abandonar os vícios. O Poder do Agora, tá? Você precisa aprender a apreciar o agora. Você precisa aprender a apreciar o momento presente. Meditação te traz isso. Entende? Compre esse livro que você vai aprender mindfulness, vai aprender atenção plena, vai aprender a meditar, tá? É um livro muito didático, é muito bom. Eu recomendo. Então, cara, aí a gente vai para um fenômeno, que eu vou, para finalizar esse vídeo, tá? A gente vai para um fenômeno muito interessante, que se chama dissonância cognitiva, tá? O que acontece na dissonância cognitiva? Quando a gente age de maneira contrária à nossa moralidade e buscamos explicar essa disparidade, tá? Então, o que acontece? Quando você diz para si mesmo, é o que eu falei do ego lá atrás. É o que eu chamo de ego, né? Os cientistas chamam isso de dissonância cognitiva. É quando eu tenho uma crença de que eu tenho a consciência de que o vício faz mal para mim, tá? Ou certo comportamento me prejudica. Só que quando eu cedo a minha impulsividade, ou seja, eu sei que pornografia tá acabando com a minha vida, cara, a pornografia ela tá tirando o meu foco, ela tá acabando com a minha energia, enfim, ela tá acabando com o meu casamento, ela tá destruindo várias áreas da minha vida. Eu tô viciado, isso tá me prejudicando. E aí eu falo, vou parar. Tá? Eu tenho essa opinião sobre, eu sei que tá me prejudicando, eu já formei a minha opinião. Então, vou parar, vou largar. E aí, passa 3, 4 dias, eu vou lá e consumo. E recaio de novo. E aí eu crio uma narrativa para justificar, olha o ego, a dissonância cognitiva. Eu crio uma justificativa mental para justificar o meu erro, para justificar a minha compulsão, para justificar a ação do meu inconsciente. Aí eu separei uma frase aqui, ó, do Carl Jung, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente dominará a sua vida e você o chamará de destino. Entende? Essa parte inconsciente, que é a parte dos instintos, é a parte que quer prazer momentâneo, que quer viver os prazeres efêmeros, que quer cada vez mais. Essa parte insaciável, esse ego insaciável, esse ego que infla infinitamente, que ele quer mais e mais e mais e mais, ele quer mais e mais dinheiro, ele quer mais e mais mulheres, ele quer mais e mais fama, ele quer mais tudo. Entende? Essa parte, ela entra em ação e ela tenta te convencer com algum argumento, através da linguagem verbal, né, na sua mente, de que, não, você já ficou 3 dias, cara, sem pornô. Isso é bom, agora você merece umzinho pra você descarregar. Ou seja lá o argumento que for. Mas quando você se pegar dando esses argumentos, fiquei 1 semana sem fumar, preciso parar de fumar, né? Só que aí o seu cérebro, você vai lá depois de 1 semana e fuma um cigarro. Aí o seu ego vai falar pra você, vai tentar justificar, tá? Vai tentar justificar essa recaída. Ele vai falar, só um cigarrinho. Você já ficou 1 semana, você merece, né? Um cigarrinho. Não dê ouvidos, esse é uma armadilha. É o seu lado negativo, querendo te convencer de que recair é normal e de que tá tudo bem. Você consegue conciliar essa droga. Entende? Você consegue barganhar com a droga, você consegue fazer um uso... Olha só, esse termo é fazer um uso da substância eu já me convenci disso em várias etapas da minha vida. Fazer um uso saudável e controlado da substância. Você consegue, cara. Entendeu? Você consegue ser um atleta de ponta e beber os finais de semana.
Você consegue. Várias vezes eu repeti isso pra mim mesmo. Isso é uma dissonância cognitiva. No fundo eu sabia, racionalmente eu não acreditava nisso. Só que o meu ego queria me convencer de que isso era real, de que podia, entendeu? Então eu vejo muita gente barganhando e eu acho engraçado. Essa pessoa tá se enganando, mas ela sabe no fundo que ela tá se enganando. Entendeu? Então você precisa enfrentar esse seu ego. Você precisa enfrentar esses seus lados, esse seu ego, essas narrativas que você cria pra você. Fizeram um estudo muito interessante sobre essa dissonância cognitiva. Eles pegaram vários alunos e entrevistaram eles e perguntaram pra eles qual era a opinião deles sobre colar numa prova. E aí vários alunos falavam, não, isso é uma coisa horrível, e, não é uma coisa honesta, então eu sou completamente contra colar numa prova. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram depois, sem esses alunos saberem, colocaram eles para fazer uma prova, só que essa prova ela não tinha muita supervisão, e ela era uma prova propositalmente muito fácil de se colar, né, de colar do outro. E aí, esses mesmos alunos que tinham uma opinião muito dura quanto a colar, de, não, isso é desonesto, e eu nunca faria isso, foram pegos colando, porque era muito fácil de colar. Então as questões que eles não sabiam, eles foram pegos colando. E depois entrevistaram eles novamente, né? Do que não falaram que pegaram eles colando, é óbvio, isso faz parte do estudo, mas perguntaram pra eles, o que vocês acham de colar? De novo, a mesma pergunta. E aí eles foram mais brandos quanto à opinião moral que eles tinham sobre aquilo. Tá conseguindo me compreender? Entende? Ou seja, isso é uma dissociação cognitiva. O cérebro tentando passar por cima da racionalidade, o ego, é o que eu chamo de ego, né? Tentando passar esse programa, tentando passar por cima da racionalidade, da sua racionalidade, do seu interior, que sabe que aquilo é errado, e criar uma explicação plausível para justificar o injustificável. Não, acho que não é tão ruim assim colar, né? Depende, às vezes você não estudou muito, às vezes, né? Eu acho que não é tão grave, eu acho que não é um erro tão grave, acho que as pessoas não devem ser punidas. Por quê? Você está tentando criar uma narrativa para justificar o seu ato, que você sabe que foi um mau ato, ou seja, um cigarro que tu fumou, uma bebida que tu bebeu, tu fica fazendo isso contigo direto, tu fica tentando justificar o uso. É só uma recaída, é só um videozinho, um por semana, 2 por semana, 3 por semana, um dia sim, um dia não, que mal faz, entende? Você fica tentando se convencer de que não é tão grave assim. É isso. Então, cara, olha pra sua vida. Eu vou dar o conselho aqui último pra que vocês vençam isso, tá? Pega isso tudo que eu falei aqui, assiste essa aula mais de uma vez, reflete sobre a sua vida. Reflete sobre a sua vida e pensa: será que eu sou um viciado? Eu consigo parar? Não consigo parar, então eu sou um viciado. Show. Primeira etapa concluída. Você ganhou consciência de que você é um viciado. Porque se você não tem consciência, aí esse é o pior. O pior é o negacionista, o viciado que não se enxerga como viciado e ele tá convencido de que ele não é viciado, de que aquela prática não faz mal pra ele. Esse cara aí, ele é insalvável, tá? Enquanto ele não ganha consciência de que ele é viciado, de que aquela prática tá destruindo a vida dele, enquanto ele não admitir pra si mesmo, não para os outros, mas pra si mesmo, ele não pode ser salvo, tá? Por ele mesmo, entende? Ninguém é salvo por ninguém, nós somos salvos por nós mesmos, a salvação é individual. As pessoas só podem ser uma luz para nos ajudar a nos salvar. Entende? Então, primeira coisa, admitir pra você que você tá viciado. Segunda coisa, ganhar consciência sobre o que tá causando, quais são os sofrimentos que você tá tendo, os sofrimentos interiores. Você vai ter que escavar fundo, você vai ter que olhar pra sua sombra, você vai ter que olhar pra aqueles seus lados podres que você não quer olhar, você vai ter que olhar pros seus traumas, o que eu tô querendo esconder, quais são as minhas faltas, o que não tolero, por que a minha vida é tão desagradável, tão intolerante ao ponto de eu ter que me entorpecer, ao ponto de eu ter que ficar 5 horas na tela do celular, ao ponto de eu me dissociar numa tela e viver uma vida digital ao invés de viver uma vida real. Por que eu odeio tanto a minha vida? Você vai ter que se confrontar. E desse confronto vai sair as respostas. Eu odeio a minha vida por isso, eu odeio esses aspectos da minha vida, esses aspectos da minha vida eu não consigo tolerar, são intolerantes, é por isso que eu busco uma válvula de escape nos vícios, nas más práticas, e aí você vai cada vez mais fundo. E vai, se enfrenta, olha pra essa sujeira, olha pra tudo que te incomoda, e daí vão sair as respostas. Vai sair a resposta da tua vida financeira, vai sair a resposta da tua vida emocional, vai sair a resposta dos traumas que você teve nos seus relacionamentos, tanto familiares quanto conjugais, quanto amorosos, enfim. Entende? Vai sair tudo daí. E daí vai sair as próprias respostas. As respostas estão dentro de você, meu amigo. Entendeu? Meu amigo, minha amiga, as respostas estão dentro de você. Então se encare e se enfrente. E aí a última etapa é a criação do propósito. Depois que você... Olha só. Depois que você identifica quais são as suas faltas,
quais são as lacunas que você tá dentro de você, que tu tá tentando preencher com coisas externas, mas você só pode preencher essas coisas internamente, com atitudes internas, com mudança de hábitos, com mudança de práticas, com mudança de perspectiva, com mudança de padrão de pensamento, com mudança da sua vibração, com mudança das suas crenças. Quando você começar a perceber isso, você vai começar a estabelecer metas e objetivos. Então eu percebo que o meu problema, o problema financeiro, isso está acarretando muita pressão em cima de mim. Mas o que eu preciso? Eu preciso ser mais saudável para melhorar a minha vida financeira, porque a minha saúde está correlacionada com a minha produtividade. Olha só como uma coisa leva a outra, né? Então, para produzir mais, eu preciso ser mais saudável. Eu preciso ter uma cognição melhor. Então, eu preciso dormir melhor, me alimentar melhor. Eu preciso praticar exercício físico. Tudo bem, eu preciso fazer um reajuste completo na sua vida. Até o ponto que você chega a perceber que você precisa de uma reeducação completa na sua vida. Você precisa de uma reabilitação de vida. E aí você fala, não, preciso mudar todos esses pontos para chegar no momento X, para chegar na solução X, entende? Então você traçou o que é um objetivo, um propósito. Aí você vai traçar o teu propósito. Eu quero chegar aqui, eu quero sair desse estado aqui do fundo do poço e quero chegar em tal lugar, entende? Porque eu sei, agora eu entendo as coisas que estão me fazendo sofrer, entende? E eu entendo que para sair desse sofrimento e chegar onde eu quero, eu preciso fazer uma série de mudanças em todos os quadros, cenários da minha vida. No meu quadro social, vou ter que sair de vários ambientes, vou ter que me afastar de pessoas, vou ter que mudar o meu padrão de pensamentos, vou ter que mudar as minhas crenças, vou ter que mudar o meu comportamento no dia a dia, vou ter que mudar os meus hábitos, vou ter que mudar minha rotina. Entende? Vou ter que fazer uma série de mudanças. E isso tudo dá muito trabalho. Então é mais fácil, é por isso que 99,9% olha para isso, fala, ah não, que se dane. E fuma, e esquece. Porque não quer ter esse trabalhão todo. Que a gente que tá aqui, 0,1%, tá tendo. Pra se transformar, pra mudar. Se isso aqui não mudar a tua vida, meu irmão, na moral, de verdade mesmo, de todo o fundo do meu coração, eu faço isso aqui do fundo do meu coração, cara. E meus parabéns pra você que chega nesse vídeo até o final. Você quer mudança, tá? Aplica na sua vida. Busque evolução. Você é capaz. Você tem qualidades, talentos e vocações aí dentro, meu amigo. Pode existir um pintor, um artista, um filósofo, um cientista, um escultor. Pode, às vezes, um escritor incrível. Existe, eu não sei qual o potencial, mas existe um potencial ilimitado, gigantesco aí dentro de você. Uma vocação que mais ninguém no mundo tem, tá? Existe aí dentro de você. Mergulha aí dentro, descobre qual é, potencializa isso com desenvolvimento pessoal, boas práticas, retenção seminal, transmutação de energia e performe em alto nível, crie um legado e se transforme no homem ou na mulher que você realmente nasceu para ser, porque você nasceu para isso. Evolução, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês apliquem, coloquem em prática e assistam quantas vezes for necessário, para que vocês consigam assimilar, entender bem as ideias, tá? E aplicar na vida de vocês. E se você quer se livrar de vícios como pornografia, se livrar de qualquer tipo de vício, eu tenho um e-book de 130 páginas na descrição, o meu e-book Retenção Seminal, tá? Então, o caminho pro autodomínio, né? Enfim, não vai te ensinar só a se libertar de uma vez por todas da pornografia, se você aplicar tudo que tá ali, mas vai também te dar o mindset necessário, com as etapas e as estratégias necessárias para você se livrar de todos os hábitos destrutivos e embarcar numa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal, se tornar um outro ser humano. E ainda vai te energizar com a prática, te ensinando a praticar retenção seminal e transmutando essa energia. Valeu? E para você que quer criar um negócio no digital como eu, quer sair dessa corrida dos ratos, para você que quer, enfim, ter liberdade financeira, o meu projeto no digital, em todas as plataformas sociais, ele tem um pouco mais de 2 meses e eu já somo mais de 50 mil seguidores de forma orgânica. Eu tenho um método. Tudo isso que eu faço aqui, existe um método por trás. Eu desenvolvi esse método e eu tô tendo excelentes resultados, tá? Esse é o meu segundo projeto no digital, tá? O projeto onde eu boto a cara e falo e faço esse projeto aqui de desenvolvimento pessoal com vocês, servindo como mentor, entende? Educador, enfim, chame como quiser, conselheiro, enfim, motivador. E eu te ensino a fazer isso em qualquer nicho. O meu método é aplicado para qualquer nicho, tá? Então, se você tiver interesse, ele se chama Projeto Liberdade, a minha mentoria também vai estar na descrição desse perfil, desse vídeo, e me chama lá, a gente troca uma ideia, eu já falo o preço antecipadamente para você saber, custa R$ 997. Então, se você quiser entender sobre
e ter um bate-papo comigo inicial, diretamente comigo, me chama lá, que vai valer muito a pena. É o caminho pra tua liberdade e pra tu fazer o que tu ama. Valeu? Eu te garanto isso. Enfim, gratidão enorme por vocês todos que chegaram até aqui, ao fim. E, cara, muito obrigado mesmo. Esse projeto tá crescendo. A gente já vai chegar aqui agora aos 10 mil seguidores em 2 meses praticamente. E eu não sei nem como agradecer. A nossa comunidade tá crescendo. Então eu sou extremamente grato a cada um de vocês. Porque não seria possível isso sem a ajuda de vocês. E não pensem que só eu agrego valor na vida de vocês. Vocês agregam muito valor na minha vida, tá? Vocês me motivam, me inspiram a continuar evoluindo, mudando, me transformando. Valeu? Então, é isso. Evoluam, continuem e se tornem os melhores que vocês podem ser. Um grande beijo, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.